curtir. Me conta como é que começou lá, quando tu conheceu o Bernardo, que tu gostou da foto, assim, por ver ele fazendo. Da parte da fotografia. Eu acho que eu sempre gostei mesmo. Acho que desde tipo da adolescência, assim, que a gente começou a entrar nessa era assim, digital e tudo mais, eu sempre gostei muito de me fotografar, e quando a gente saía pro colégio, quando tinha alguma atividade de tarde, alguma coisa assim, a gente levava a câmera digital, né? Óbvio. Sempre. Então acho que desde ali, acho que não foi muito através do meu relacionamento, assim, pelo meu relacionamento. Óbvio que eu acho que essa parte me atraiu ele, por ele ter esse gosto, né, pela fotografia, por eu gostar também. Acho que naquela época eu não tinha noção, né, de que poderia ser uma profissão, então eu não via como uma profissão. Via mais como um hobby mesmo, né, eu sabia que eu gostava, eu sabia que eu entendia de algumas coisas, que eu tinha um olhar para aquilo ali, mas eu não me via como uma profissional, né. Então acho que quando eu vi ele como profissional, fazendo esse tipo de coisa que eu gostava, eu me identifiquei, né? Então as coisas acabaram batendo ali. Foi um casamento, um relacionamento e os gostos parecidos. Eu acho que é isso que conta também, né? Quando a gente está se relacionando com uma pessoa, se a pessoa gosta de alguma coisa que tu se identifica, tu vai seguir, né? E na questão da edição, eu sempre gostei muito, né? Acho que não só na parte da fotografia, eu acho que eu gostava muito. Começou também nessa questão do colegial, assim, de tu fazer uma foto, de editar antes de postar no Orkut, então eu acho que começou mais ou menos aí. Ter essa preocupação com a estética da foto. Eu sempre me preocupei com essas questões, assim. E Photoscape, né, sempre ajudou ali, então ajudava antes de postar. E aí já dava uma tratada, né, uma tratada na imagem antes disso. Eu acho que a partir disso, eu acho que eu comecei a me identificar mais, assim. Demorou anos para acontecer, para me ver como profissional. Demorei muitos anos para me ver como fotógrafa, até porque eu ficava mais atrás, né, não ficava mais no bastidor planejando o que ia ser fotografado. Então, quando eu comecei a fotografar, colocar as minhas ideias no papel, eu acho que fluiu mais, assim, eu me ver como fotógrafa, e realmente é isso que eu faço da minha vida, assim. Mas demorou um tempo ainda. E por mais que hoje em dia eu e o Bernardo, a gente não trabalhe juntos como 2 anos atrás, a gente ainda tem uma ligação, né, de trocar algumas ideias, enfim, influencia muito no outro, né, até porque a gente começou a fotografar junto, então influencia muito no que o outro faz. É então, um conjunto, né? Por mais que a gente não esteja 100% ali, né, em todos os projetos ligados um ao outro, mas a gente troca bastante ideia. E quando que tu viu que tu queria pegar essa parte mais feminina, porque tu começou ajudando ele na parte infantil, né? Tipo, tu tava mais presente com criança, família e tudo mais. Era outro tipo de outro fotografia. Nicho, Eu acho que muito pela questão de eu querer me expressar, né? Porque quando a gente... eu acho que naquela época, assim, a gente se via muito como empresa. Então, a gente era uma produtora, onde tinham muitas pessoas que nos ajudavam ali, então... não era somente nós dois ou somente o Bernardo, era uma equipe por trás de muitas coisas, né? Então a gente fazia tanto parte de cobertura de evento, trabalhava com foto, vídeo, faz parte, né, da gente amadurecer como profissional, pra gente se descobrir também, né? Então quando eu comecei a perder um pouquinho, assim, a minha identidade como pessoa, que eu só me via como profissional e não a minha parte, né, da minha personalidade pessoal, que eu gostava, que eu acabei perdendo um pouquinho isso, eu percebi que eu tinha que rever algumas coisas, né? Então, fui parando aos pouquinhos com algumas coisas, com alguns envolvimentos, e colocando na balança, né? Porque é muito difícil tu parar uma coisa que tu tá fazendo há muito tempo, e que te traz de alguma forma uma satisfação, né? Porque era muito bom trabalhar com criança, é muito bom trabalhar com família, mas algumas coisas a gente vai mudando com o tempo, né? A gente amadurece, a gente vê que a gente pode ter outros caminhos. Então, quando eu decidi fotografar mulher, que eu comecei a estudar e
ver mais esse lado, assim, de eu acho que é isso que eu quero, né, colocar na minha fotografia. Acho que era muito mais para eu me expressar. Tanto que muitas que vêm até mim é porque se identificam com o meu estilo, com o meu trabalho. Então eu consigo retratar isso na foto também, né, e permitir que essa mulher se veja da forma que eu também gostaria de me ver, ou enfim, que eu vejo ela, né. A gente perdeu tanto também esse lado de se ver de uma forma com mais carinho, assim, né, com mais afeto e tudo mais. Acho que foi por isso. Tu sabe que esses dias eu tava vendo umas fotos antigas da gente adolescente, assim, mais. E o que eu vi, assim, que eu notei, que me chamou muita atenção da época que tu foi candidata, né? Que tu tem um perfil hoje completamente diferente. Parece que hoje tu deixou vir de dentro, realmente, até na forma de vestir, de agir, assim, tu era mais retraída, assim, mais rosa, mais... Com certeza. A sociedade acho que impõe mais isso, né? Mais frufru, assim. A sociedade impõe isso. Eu sempre gostei, né, eu sempre me imaginava adulta, acho que dessa forma. Acho que a gente... É legal quando a gente se vê, né, lá na frente. Então isso faz parte da nossa personalidade, né, com que a gente se expressa e tudo mais. Eu acho que em algumas fases da minha vida eu acabei me reprimindo, assim, de algumas coisas, mas não que eu não gostasse, né. Sim. Mas te eu acho que moldou mais de certa forma. Quando eu comecei a ter a liberdade de me expressar mesmo, eu acho que foi essa questão de fotografar a mulher, me ajudou muito também nessa forma, né, de eu poder me expressar da forma que eu gostaria, sem que me repreendesse ou que acontecesse algo que traumatizasse de alguma forma. Mas quando eu participei tanto do Glamour quanto do Broto, assim, foram experiências muito boas pra mim, né, como adolescente, enfim, tantas amizades que a gente faz, quanto o nosso amadurecimento mesmo, né. Hoje em dia, com certeza, seria diferente, às vezes a gente para pra refletir, né, de como é que foi, mas foi uma experiência super válida, eu acho, né. Se a minha filha puder passar por isso, eu acho que eu gostaria que ela passasse também pelo amadurecimento, por tu saber, né, a questão da competição. Eu acho que hoje em dia mudou muito, né, essa questão de uma ser mais bonita que a outra, uma ser mais simpática que a outra. Eu acho que hoje em dia tem outras coisas que contam, até porque eu trabalho para mostrar isso, né, de que cada uma tem uma peculiaridade, nenhuma é melhor do que a outra, né. Tu sabe que eu concorri a Rainha na Roça, né? E eu ainda comentei essa semana isso, que se as meninas de hoje tivessem a oportunidade que a gente teve, porque o concurso não era tu tá lá bonita e tu ganhar, tipo, a gente não tinha esse objetivo, eu pelo menos não tinha, sabe? Era um concurso de 5 meses, tu tinha aula de postura, tu aprendia coisas. E não que tu aprendesse a te moldar a sociedade, mas tu aprendia a lidar com qualquer situação. Exato. Sabe? Exato. Isso eu levei pra minha vida, assim. Sinceramente, não ia ter gostado de estar com a coroa arrastando saia na roça. Mas a experiência, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu frequentei, sabe? As oportunidades que isso traz. Isso aí. É super válido, né? E na época, assim, a gente às vezes não sabe lidar com a competitividade, né? Acho que quando a gente vai amadurecendo que a gente percebe, né, o quanto a gente é competitiva, mas naquela época, assim, é mais difícil da gente lidar com certas coisas, mas eu acho que é super válido, assim. E realmente a gente vai mudando, despertando o nosso estilo, nossa personalidade ao longo do tempo, né? Eu acho que nessa idade que a gente participa, a gente é muito influenciável, assim. Então, tu vê o da outra, tu quer, tu vê uma coisa que lançam, tu quer. E depois tu chega numa idade que não é nossa, que tu define bem o que tu gosta de vestir, como que tu gosta de vestir, sabe? Que tu te importa mais no bom senso de ficar bom e tu te olhar no espelho e achar bom do que tu tá dentro do que seria na moda, digamos assim. De esperar muito do que o outro pensa. E eu acho que quando eu comecei nessa parte sensual e mais intimista, na verdade, né? Não na parte sensual, porque toda mulher é sensual, né? Independente de qualquer foto que tu faça, pode ser um perfil profissional, tu faça uma foto, tu pode ficar sexy, sexual, enfim. Mas essa parte intimista, assim, tipo, que revela o outro lado da pessoa. Às vezes a gente oprime tanto a nossa personalidade, que nem essa questão, assim, de, tu vestia tal coisa, ou pra se encaixar, né? E aí a gente esquece, claro que a gente tem que, né, se moldar com as situações e tudo mais. Nem sempre a gente pode, né,
colocar nossa personalidade mais forte ali, né? Mas respeitar o espaço, né, que a gente tá, a situação, né? Mas nunca esquecer o que, né, a personalidade que a gente tem. Então, na rotina a gente esquece muito. Eu acho que quando eu trabalhava com outro tipo de fotografia, com uma outra rotina, eu acho que foi isso que aconteceu, assim, eu esqueci, poxa, quem eu sou, o que eu gosto, né? Era muito automático, era muito a questão do trabalho em si, e eu sempre idealizava trabalhar com alguma coisa que eu conseguisse me expressar, que eu conseguisse, desde o que eu me vestia até, enfim, a minha forma de eu falasse com o cliente, que eu me sentisse confortável, né? Não que não fosse, não que eu não pudesse, enfim, mas quando a gente trabalhava com criança, por exemplo, tu tem que respeitar, né, a questão do se vestir, do unha comprida, são detalhes, assim, que eu tinha que respeitar, né? E muitas questões, assim, oprimiam, né, o que eu poderia ser. Então, acho que acontece muito isso na sociedade, assim, em si, né, de algumas coisas. Posso estar errada no que eu vou falar, mas eu vejo, assim, ó, na época da Veridiana, do infantil ali, era fácil, porque, tipo assim, ó, a criança sempre fica bom, né? Ela olha de um jeito, vai acabar ficando bom. Muito fácil não era. Não, mas não tem uma exigência, uma cobrança, uma expectativa. O pai traz, eu tô falando comigo como mãe, assim, que trouxe várias vezes. Tu sabe que o resultado vai ser bom. Tu confia de olho fechado. Agora o primeiro ensaio que eu fiz, eu pensei assim, ai, vai dar tudo errado, eu vou odiar, e como é que eu vou falar pra ela que eu não gostei? Eu já tinha uma opinião formada de que ia ficar ruim, sabe assim? E foi lá e pegou todos os Peguei todos os fotos. Mas, tipo assim, eu vejo que essa exigência em cima de ti, sabe? Não só de ver o teu resultado bom, como era o infantil, mas tem uma gratidão na hora que a gente olha a foto e tu vê que não, realmente, a gente conseguiu fazer isso junto. Eu acho que é um compromisso muito maior, né? De tu retratar ainda mais mulher, né? Mulher, ela tem um olhar sobre si, que às vezes ela sabe, né, o potencial e tudo mais, e ela tem medo de como o outro vai olhar ela, né? E ela já carrega uma super crítica em cima disso. Exato. E eu vivencio muito isso, assim, de tentar distorcer essa questão. Não, eu não te vejo dessa forma. A forma com que tu se vê é uma questão tua, que eu respeito, mas eu não te vejo dessa forma, né? E eu quero te retratar de uma outra forma, enfim, de um jeito com mais carinho, mais afeto, né? Porque a gente carrega muito essa questão negativa, assim, dos defeitos, na verdade. A gente sempre coloca os nossos defeitos acima de tudo, né? Então, eu poder ver e poder proporcionar esse outro lado da gente, né? É muito bom, assim. Eu vejo por mim, de gostar de me ver em algumas fotos. Às vezes, eu estou extremamente no automático ali, né? Que a gente não consegue parar de se ver e como é que a gente está e tudo mais, que é tudo automático. Então, quando o Bernardo eu peço para ele fazer alguma cena, alguma coisa, ou ele faz alguma coisa espontânea ali, que ele está fazendo algum teste, eu tô aqui, eu tô, né, essa sou eu tô, enfim. Eu acho que a foto traz muitas coisas, além, né, da imagem em si. E eu vejo em muitos modelos tuas, principalmente quando a gente olha os resultados, no olho delas dá pra ver, assim, que, sabe, ai, realmente é tão simples, sabe? Parece que elas sentem, assim, tu sente que elas estão relaxadas e eu realmente deveria estar aqui fazendo isso. Que são elas, né? E o trabalhar com a fotografia nos últimos anos, eu acho que rotulava muito, assim, né? Eu acho que todo mundo era igual, padrão, mesmo estilo de foto, mesmo estilo. Chegava no estúdio, às vezes tu queria passar algumas coisas, mas tu chegava no estúdio e tu não conseguia passar aquilo, né? E acho que aos poucos eu vou conseguindo fazer isso, assim, que cada uma consiga colocar o seu estilo naquilo ali. Não, me quebrou muito essa ideia de que tu fazer um ensaio é porque tu tem alguma intenção ou porque tu quer aparecer de alguma maneira. Não, 80% das que eu vejo fazer hoje, contigo ou com outras fotógrafas, assim, que se arrumam comigo, elas querem se valorizar. Às vezes a gente nem vê o resultado. E tu vê que elas saíram felizes, estão fazendo aquilo ali por elas, sabe? De ter o momento delas. Isso aí. E desde a maquiagem, do cabelo. Chegar a fazer foto. Porque no salão tu consegue fazer isso e tem menos julgamento, digamos assim, sabe? Elas se proporcionam no salão de vez em quando
e já se tornou uma coisa mais rotineira, assim. E que bom que elas estão conseguindo fazer isso em outras etapas, sabe? No vestir, no fotografar. Isso aí, de se ver. Não se limitar, sabe? É isso aí, isso aí. Eu gosto bastante, assim, de passar isso e planejar coisas diferentes e colocar essa personalidade na foto, né? Eu acho bem interessante. E como é que tá entrando a Sofia nessa história? O dividir ser mãe com os ensaios? A gente imagina, quando a gente tá grávida, a gente imagina algumas coisas, né? E eu tinha muito medo de como é que ia ser. Justamente por mais que o meu trabalho ele seja tranquilo, ele tem uma rotina mais acelerada, né? As tarefas são longas e elas têm que ser breves, né? E quando eu descobri assim que eu teria ela, me assustou um pouco, né? De como é que seria. Mas eu sempre tive consciência, até que foi uma cliente minha que falou isso quando eu estava grávida, de que eu não teria que mudar a minha rotina, ela teria que se encaixar na minha rotina. Eu acho que foi isso que aconteceu, assim. Claro que são tarefas a mais com ela, né? Eu digo pra ela, e que exige minha atenção, mas também o meu projeto ele exige que eu esteja, né, presente nele. Então não teria como deixar nenhum nem outro, então o que eu posso dar de atenção para os dois, claro, né, que respeitando o tempo de cada um, né, eu tô conseguindo, eu acho, na medida do... A gente dá o melhor da gente. A gente dá o melhor da gente. Que a gente pode dar o de melhor agora, né? E ela se encaixou muito bem, assim, ela é muito tranquila por essa questão que nem a gente estava falando, ela dorme tranquila, ela não teve crise de cólica, então a gente consegue, por mais que a gente tenha muito envolvimento com ela, a gente consegue conciliar muito essa questão, né? De não estar extremamente exausto para nenhum dos lados, até porque o nosso trabalho é muito compensador, né? Então a gente se envolve com prazer naquilo ali, então isso faz muita diferença. E também com ela, né? Que é muito bom também ser mãe. Eu acho bem importante essa parte de tu conseguir dividir e colocar todas as coisas, porque eu vejo muita mulher, vai ser só o primeiro ano do bebê, ou vai ser só o segundo, e aí tu te anula pra aquilo ali. Exato. E aí quando tu chega a voltar, eu digo porque eu fiz isso, sabe? Eu tava trabalhando um monte e tava cuidando muito da Joana, eu tinha o salão em casa, e eu já não me arrumava porque eu tava em casa, não sabia se ia aparecer cliente. Sim. E aí quando deu aquele baque de ter que sair pra trabalhar de novo, eu pensei, meu Deus, como é que eu deixei isso acontecer, sabe? É isso que acontece, da gente perder um pouco, né, o que eu gosto, como é que eu sou. O que eu quero. O que eu quero, pra onde eu vou. A gente tem que ser um pouco egoísta, assim, colocar as coisas e a gente todas no mesmo patamar, digamos assim. Exato. Tudo com a devida atenção, né? Eu tive, quando eu comecei o projeto, isso vai fazer 3 anos em março, né? Foi também para eu me encontrar, assim, porque eu perdi muito a minha autoestima também com relação ao me arrumar, né? Claro que eu não consigo ter o ritual de me arrumar todos os dias, mas quando eu tô trabalhando eu gosto de ter esse ritual, né? De estar, até por eu trabalhar com autoestima e tudo mais. E eu acho que eu consegui recuperar também a minha autoestima com essa rotina, assim, de conseguir, né, também ter essa questão de não perder uma personalidade mesmo trabalhando, acho que de encontrar mesmo, né, de me encontrar nisso. E a maternidade, às vezes, a gente tem, quando eu tinha muito esse medo também, né, de como é que eu ia me portar diante disso, né, porque a gente tem a visão que a gente tem que se dedicar somente àquilo ali. E aí tu realmente, né, não sabe nem o que vestir. Às vezes a gente fica de pijama o dia todo. Eu tinha muito esse medo, né? Porque, até pela questão da ansiedade, assim, eu sou uma pessoa mais acelerada e eu vou ter que parar com tudo, né? Então, eu tinha esse medo. E eu acho que é isso que me move mais, assim, de não parar muito, sabe? Porque é importante a gente estar em movimento, até por ela, sabe? A bebê tá também envolvida naquilo ali. E pro desenvolvimento dela também, então tá sendo bem bacana por essa parte também, né? Quando eu voltei a trabalhar, eu comecei na terapia de novo, que eu saí de casa, que eu me vi e eu vi que tava tudo errado. E aí ela disse pra mim, tem que ter tudo isso que nem tu tá falando, mas tu também tem que te permitir aquele dia que tu tá te sentindo um pouquinho menos, Claro.
não te importar com o pijama e que a criança tá de pijama e deixar ela ali do teu lado, sabe? Assim, as pessoas têm que normalizar teu dia ruim e teu dia bom. Com certeza. Não deixar a peteca cair sempre, mas de vez em quando, sabe? Normalizar que às vezes a gente tá desanimado, né? Que eu acho que não desanimado e nem desmotivado, mas é que às vezes dá um cansaço que a gente merece também descansar, né? E o descansar é importante. Importante, sim. Uhum. E tu tem planos pra quando ela começar a querer vir pra cá e tu vai querer ver? Eu acho que eu vou deixar acontecer. Eu me planejei tanto nisso, pra tudo, que muitas coisas eu não fiz, né? Porque não teve necessidade. Alguns planejamentos foram bons, porque, né? Foi bom pra ela, pra gente também, mas acho que agora eu vou deixar rolar. Deixar ir acontecer. Mas acho que ela vai gostar bastante de vir. Ela já vem trabalhar. Então, acho que quando ela estiver mais interagindo mais, acho que vai ser uma fase também pra gente se adaptar, pra ela se adaptar, pra gente ver se tem que mudar alguma coisa ou não. Acho que vou deixar acontecer. Ela vai gostar do já tá no meio das coisas todas, já tá com a profissão quase formada. A Joana disse pra mim, né? Mãe, tu pode me ensinar tudo que tu sabe, porque cabeleireiro trabalha em qualquer lugar do mundo. Isso. Eu posso ir pra onde eu quiser. E a mesma coisa a Sofia, É né? verdade. Quer fazer um intercâmbio, quer. Fotógrafo sempre vai ter trabalho em qualquer lugar, assim. Hoje em dia, mesmo que ela esteja ali do lado, eu gosto de separar algumas coisas, assim, né? Se eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. E também vou respeitar se ela quiser trabalhar com esse ramo também, ou com qualquer outro. Eu vou deixar ela bem à vontade, né? Mas ela vai estar sempre presente ali com a gente, tanto fisicamente quanto às vezes não, né? Acho que a gente está sempre pensando nela. Mas eu gosto às vezes de separar um pouco para eu ficar concentrada no que eu estou fazendo, e eu tinha muito esse medo assim também, né, de quando eu voltasse a trabalhar, tanto que eu acho que eu nunca parei, né, de trabalhar. Acho que eu estava no hospital falando com um e outro de uma forma saudável, né, não que eu deixasse de atender ela, mas eu acho que essa questão saudável, sabe, eu acho que a mulher pode trabalhar, mas também pode ser uma grande mãe presente, né. Acho que a gente, ao longo desses anos, se perdeu muito isso. Eu acho que quando a mulher começou a trabalhar fora de casa, né? Eu acho que era menos mãe, as pessoas tinham essa sensação, né? De ser menos mãe, de não dar atenção devida pro filho. E eu tive muito esse impasse, sim. Porque eu vi que eu tinha que deixar as coisas acontecerem normalmente, as coisas acontecerem, na verdade. E aí com 13, eu tava com 7 dias pós-parto, imagina, uma semana eu já vim aqui pro computador, aí já fiz algumas coisinhas, já editei algumas fotos e tudo mais. Com 10 dias, uma cliente entrou em contato comigo, olha, eu namoro aqui, eu tô aqui de férias, eu vou estar até tal dia, eu precisava de algumas fotos assim, e aí tu já pensa de uma outra forma, e não, eu tô bem, vou fazer, tranquilo, é um projeto menor, tinha uma importância, né, assim como todos os outros, mas era um projeto que seria mais breve, então vou fazer. Então com 13 dias pós-parto eu estava fazendo, mas sempre com aquela sensação de será que eu estou me precipitando, será que vou faltar de alguma forma com ela, até pela questão da amamentação, né, eu ainda estava amamentando no seio, e ela estava totalmente no leite materno, só que era bem cansativo, né? Tu extrair o leite, tu vir trabalhar, daqui a pouco já precisava extrair de novo, então quando eu estava aqui, às vezes eu não conseguia me concentrar no que eu tinha que fazer, meu trabalho exige que eu esteja 100% nele, pela minha criatividade, pelo meu olhar, né? Pelo meu envolvimento com a cliente. Não que a gente vá dar 100% sempre, né? Mas tentar, pelo menos, né? E o amamentar me fez pensar de novo, será que eu posso amamentar, né? Será que eu vou conseguir amamentar? Então, quando eu optei por parar de amamentar, foi um transtorno na cabeça, né? Porque o normal é a mãe amamentar, né? Tu tem um leite, né, que tá vindo, enfim, tu tem o privilégio de poder amamentar, porque é um privilégio, e tu não poder, tu não conseguir, tu não ter tempo para aquilo ali me pesou muito, né? E
decidir dar a fórmula, porque eu tinha que trabalhar, foi bem difícil. Mas hoje em dia a gente já conseguiu se adaptar. Assim. Faz 2 meses que eu tenho que dividir mesmo minha visão de trabalho com minha visão de maternidade. E tá dando certo, eu acho. Tu sabe que hoje, na idade que a Jo tá, por exemplo, eu noto isso que tu tá falando, assim, que assim como a gente precisa do momento da gente, eles também precisam. Claro. E quando a Nenê, tu extrapola isso porque tu acha que tu tem que dar atenção constante, tá ali. Exato. E às vezes tá quietinho, tá olhando por nada ali, tu não tem que estar constantemente. Isso vai criando uma dependência emocional deles também, né? Tu tá sempre com o bebê, né? A Joana, ela tem um gênio forte, ela diz, ai mãe, me deixa 5 minutos antes, Exato. sabe? Então eu aprendi a dividir isso, eu posso fazer minhas coisas, porque ela também quer, sabe? Ela também tem uma A gente não tem aquela obrigação de estar sentado constantemente lá, porque pra vida não vai ser assim. Exato. Mas quando tu estiver com ela, tu estar com ela. Eu acho que... E eu acho que essa questão que estava acontecendo, assim, quando eu estava amamentando, eu estava com a cabeça no trabalho, porque daí eu ficava ali 2 horas, né? Eu não, tem alguma coisa errada. Se eu tô com ela, eu preciso estar com ela. Não adianta eu ficar pensando no trabalho, estando aqui com ela, sendo que eu tinha que estar aqui com ela. Então, esse momento é bom também. Quando eu tô amamentando ela, seja na mamadeira, seja de qualquer forma, eu tô ali com ela. A gente tá trocando, né? Enfim, eles mudam muito de um dia pro outro, então eu gosto de quando tá com ela, tô com ela. Então, depois que eu terminar minhas tarefas hoje, que geralmente coloco uma meta, né? Vai chegar às 7 horas da noite, eu vou estar com ela, inteiramente com ela, vou dar o banho dela, vou mexer no celular por vezes, porque às vezes tem algumas coisas que são mais urgentes, mas eu vou dar prioridade para ela. E quando eu estiver no meu trabalho, eu vou dar prioridade pro meu trabalho, né? São 2 filhos que eu digo. O trabalho também é filho da gente, né? Que precisa dessa atenção e dessa dedicação única às vezes, né? Mas não quer dizer que eu vá ser menos mãe de estar aqui. Claro que não. E que eu parei de amamentar e que eu vou ser menos mãe. É muito difícil, assim, né? Tu lidar com algumas coisas. Porque tu escuta, né? Óbvio que claro tu vai... que sim. As pessoas sempre têm uma opinião. Exato. Independente a respeito de quem seja, elas sempre têm uma opinião. E não se importam nem se vai machucar ou não, né? Às vezes as pessoas não têm noção do quanto a gente sofreu de parar, de decidir algumas coisas, né? E é difícil, mas também a gente sabe lidar com algumas coisas. E o B como pai tá no mesmo ritmo, assim? Tá, super. Eu não posso reclamar, assim, acho que a gente conseguiu se conectar bem, assim, de ambos, um ajudar o outro, né? Eu acho que é importante. Porque ele sempre teve esse contato com as crianças, assim, ele sempre foi... Ajudou bastante. O perfil dele sempre foi ter facilidade, as crianças gostam, mesmo ele sendo trial, tipo, a primeira vez que a Joana viu ele. Eu achei, ela não vai dar muita abertura, né? Uma pessoa diferente, fora do padrão dela, né? Exato. E ele chegou, conversou e ela interagiu com ele, assim, ó. Tanto que até hoje ele é o preferido dela, assim. Exato. Então acho que isso é bem legal, assim. Acho que nós dois, assim, a gente consegue ter um outro olhar da criança, assim, de interagir. Outra experiência. Mas quando é da gente, tem uma responsabilidade maior, né? Muito maior. Mas a gente está dividindo bem os horários, as tarefas. E ele tem o momento dela, com ela, assim como eu tenho o meu momento com ela. Eu acho que também tem muito essa questão, né? De deixar muito pra mãe, como é que eu vou dizer? Acho que não monopolizar, mas direcionar muito pra mãe. Direcionar né? muito a responsabilidade toda em cima da mãe. E só a mãe tomar decisão, e só a mãe fazer isso, aquilo. E eu acho muito interessante esse companheirismo, assim, da gente dividir, né? Não, é tua filha, tu faz o que tu bem entender, não precisa decidir algumas coisas, assim. E assim como a gente troca muitas informações, quando eu preciso trabalhar, ele fica com ela, quando ele precisa trabalhar, eu fico com ela. E eu acho que isso é importante também, né? Dividimos as... Desde o princípio, a divisão ser igual, assim. Exato, eu acho importante. Até quando a gente estava no hospital, a minha mãe, ela é muito protetora com algumas coisas, assim. Então, quando eu falei pra ela, não, tu não precisa dormir comigo no hospital, o Bernardo vai dormir comigo no hospital, ela ficou meio assim, mas será que vocês vão conseguir? E eu falei pra ela, olha, é a gente que vai ficar com ela. Então, desde o primeiro momento, a gente estando com ela, a gente dividindo, a gente observar, né,
como é que vai ser importante pra gente. Então, e até essa questão de quando eu ir trabalhar, parece que o pai não pode largar tudo e ficar com ela, né? Por que a mãe pode largar tudo e ficar com ela? Então eu e ele, assim, a gente sempre teve essa visão, não, quando tu estiver trabalhando, eu posso ficar com ela tranquilo. Às vezes os dois estão trabalhando, muitas vezes, hoje de noite vai ser um dia que ela vai estar com a gente aqui, então é tranquilo, assim. Mas também ele ter momento com ela, assim como eu tenho meu momento com ela também. Claro, dividir. A tua mãe vai chegar nesse momento de dizer o que a minha mãe diz, que ser vó é muito melhor do que ser mãe. Exato. Que carrega, assim, muito menos tanto. responsabilidade. Os problemas quem resolve são outras pessoas, não é ela. A minha mãe, ela tem um pouco de dificuldade disso, assim, de querer, às vezes, resolver algumas coisas. Aí eu vim no mundo pra falar pra ela, não, pode deixar que a gente resolve, não tem problema, você pode ficar ali, a gente vai contar contigo. Tu vai participar, não te preocupa. Mas tem coisas que não adianta, a gente tem que resolver. E mesmo que a gente tenha uma rotina de trabalho, acho que ela pensa muito por isso, assim, também, né? Tipo, deixa ele trabalhar. Mas a gente consegue organizar mais os nossos horários, a gente não precisa trabalhar em horário comercial, então pra gente é tranquilo, assim, de revezar e tudo mais. E os futuros projetos? Agora vamos começar a fazer externo, então. É verdade. Já começou, né? Já começou. Já começou, acho que desde de que eu comecei com mulher, eu gostava dessa parte externa também. Eu queria colocar primeiro as minhas ideias do estúdio, acho que mudar um pouco essa visão de estúdio, né? Da gente ter outra visão de produção. Então agora que eu, na minha satisfação, né? Acho que eu consegui me organizar para isso, agora a gente vai para outros olhares. Vai mudando as opções. Exato. Outras produções, outro planejamento, que é diferente, né? Mas não deixando também de fazer essa parte interna que eu gosto muito. E cada projeto tem o seu estilo que vai seguir, né? A gente sabe bem. A gente sabe. Isso. Mas os projetos agora vão ser diferentes, assim, até por eu estar diferente, assim, uma visão diferente de muitas coisas. É que toda mudança na gente faz com que a gente melhore coisas, né? No trabalho, no profissional, assim, tu consegue projetar. Não, e tu consegue projetar as coisas boas que estão acontecendo dentro de ti no que tu tá fazendo, sabe? De expandir, de buscar mais, assim. Muito isso. De tu se expressar, né? Desde o início foi essa questão mesmo. A finalidade era eu me expressar. Então, como eu vou estar, vai refletir nas minhas fotos. Então essa evolução não, porque acho que são não melhorias, não sei a palavra certa, mas eu acho que a conexão com o trabalho, né, de colocar determinadas coisas também no trabalho, de refletir no trabalho. Então às vezes a gente quer mudar mesmo, e geralmente eu mudo tudo muito rápido. Cresce porque é difícil acompanhar, é difícil eu me acompanhar. Aí às vezes agora fazendo tudo ao mesmo tempo, dá certo. Aí às vezes tem que atrasar algumas coisinhas para fazer determinadas coisas. E aí já tu quer estar mais acelerado, às vezes não consegue, mas faz parte. Mas faz parte da vida tu ter essas travadinhas, né? Às vezes o universo tá dizendo, não, vamos mais devagar, tu tá apurando as coisas demais. Fique grávida, dá uma pausa nessa Vamos segurar, que tá indo muito rápido. Exato. E vamos ir com mais calma. Isso aí. Mas no final tudo certo. Então essa foi a nossa entrevista para vocês. Eu e a Veridiana, a gente tem muito mais para contar, muito mais para mostrar para vocês como profissionais. E aqui tá um pouco do meu ensaio, dela trabalhando comigo, dela explorando lados meus que eu nem conhecia. Eu acho que todas nós deveríamos experimentar a sensação de ser fotografado. Ali vocês puderam conhecer um pouquinho dela como mulher, como profissional. Tanto para mim quanto para ela foi uma experiência assim de mudança, maternidade, né? Da gente se encaixar, como vocês viram ali. Eu acho que é muito importante para todas nós esse acesso,
esse poder contar com outras mulheres, sabe? Ela é uma profissional incrível, eu vi ela começar, eu vi ela crescer e eu tenho muito orgulho de quem ela se tornou e de eu poder estar do lado dela apoiando e fazendo parte disso hoje. Esse vai ser o primeiro de muitos vídeos que a gente vai produzir agora, né, pro canal. Eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, dessa nova fórmula. Vem outras pessoas por aí para contar as experiências delas. E eu fico muito feliz que vocês continuem nos acompanhando e estejam próximas de nós, sabe? É muito importante para nós esse contato, esse carinho, essa valorização do trabalho da gente. Esse foi o nosso vídeo da semana. Quem tiver interesse, entre em contato com nós por direct, quer dividir experiências, quer trabalhar junto com a gente se coloca à disposição. Fiquem com Deus e uma ótima semana.